Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, temos hoje uma tarefa de grave importância. Tentar falar aos senhores acerca dos desequilíbrios mentais, dos poderes da mente, das formas pensamento de que os espíritos nos narram, sobretudo através do espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa palestra, em verdade, ela compõe um seminário de várias horas de duração. Tentaremos fazer uma síntese dos principais temas e faremos referência a outras palestras onde vocês podem encontrar o complemento de algumas das questões que nós não teremos tempo de fazer um maior detalhamento na noite de hoje. A base para o nosso estudo foi uma palestra do senhor Jacobson Santana Trovão, na Associação Médico Espírita de Goiás, e também no livro Os Poderes da Mente, de Sueli Caldas Schubert, também disponíveis para os senhores, além do livro Pensamento e Vontade, do nosso querido Ernesto Bozano, um dos clássicos da literatura espírita. Então vamos iniciar visualizando a imagem de Jesus, que segundo os benfeitores, que vem nos trazer as mensagens por intermédio de André Luiz, diz que é a figura que é mais poderosa na harmonização de um ambiente em que desejamos prepará-lo. Vamos nos recordar da figura do Mestre, sentir a sua presença e pedir a Ele que nos inspire, que nos auxilie, que nos abençoe, que nos proteja e nos deixe a sua paz. No livro Libertação, o espírito André Luiz narra, através de Chico Xavier, histórias comovedoras, como o caso de Margarida, que se encontra prostrada num leito, sem mínimas condições de se recuperar, e ele, espírito acompanhado de um orientador espiritual, percebe que ao seu lado estão colocados espíritos em posição de hipnose, espíritos de alto poder mental e magnético, sugerindo pensamentos para essa senhora, como forma de vingança, já que ela houvera contraído débitos perante o sacerdote das trevas, denominado Gregório. André Luiz percebe ao redor da sua própria cabeça, de Margarida, pequenas formações ovais, como se estivessem diante de sementes vivas, e percebe tratar-se de espíritos que perderam a sua forma perispiritual, que estariam ali na condição dos chamados ovoides, sugando a energia vital daquela encarnada, inspirando-lhes pensamentos de desânimo, de depressão, pensamentos de mágoa, de tristeza, de desespero. E ela está realmente num quadro muito sofrido e de extrema gravidade. Somente com a intercessão de Gúbio, o benfeitor amigo, e da intercessão direta de um espírito de alto quilate, Matilde, que houvera sido mãe de Gregório em uma outra existência, é que é possível a libertação de Margarida, nesse livro extraordinário que convidamos a todos para conhecer, Libertação. Ele integra a série A Vida no Mundo Espiritual, da Federação Espírita Brasileira, psicografia de Chico Xavier. E Jacobson Santana Trovão nos diz
que nós todos estamos mergulhados no que os espíritos chamam fluido cósmico universal, que é esse fluido estudado por Allan Kardec. Ele tem extrema plasticidade, que ele é matéria sim, mas não matéria como nós a conhecemos. Uma matéria quintessenciada, uma matéria sutil, mas facilmente impressionável pelos nossos pensamentos. Então, através das emanações da nossa mente, poderemos gerar quadros de extrema beleza ao nosso redor. Podemos, através dos pensamentos nobres, projetar fotografias belas que podem ser captadas pelos espíritos ou pelos médiuns videntes, mas também poderemos emanar tipos de radiações mentais que provocam mal-estar, que provocam a nossa companhia ou determinado ambiente, quando se encontra saturado daqueles pensamentos, daquelas chamadas formas pensamento, nos trazem um grande desprazer. Sentimos um mal-estar em entrar em determinada sala, em determinada casa, estar ao lado de determinada pessoa, porque a sua psicosfera está contaminada de pensamentos de baixo teor vibratório. E essas correntes mentais produzidas por esses pensamentos, não somente de desencarnados, mas também de encarnados, nós sintonizamos com elas e como as ondas do som se propagam pelo ar, os pensamentos se propagam através do fluido cósmico universal. Ernesto Bozano, citando os estudos da teosofia, sensitivos que tiveram a oportunidade de visualizar esses tipos de emanações, disseram que os pensamentos de preocupação, eles têm uma forma, eles aparentam como se fossem filamentos espirais, como se fossem aqueles desenhos dos gibis, das revistas em quadrinhos, tão bem ilustrados. Os pensamentos de ódio são como projéteis, são como dardos mentais que atingem a pessoa, prejudicando a sua saúde. Pensamentos de raiva funcionam como se fossem salpicos de lama de uma cor pardacenta, que também nos provoca sofrimento. Os pensamentos de cobiça, de ganância, de apego, ao contrário, assume a condição de garras, como se estivessem tentando envolver o objeto desejado. Já os pensamentos de paz provocam imagens de extrema beleza e expressividade, trazendo muito bem-estar a todos aqueles que conseguem percebê-los. Então nós temos essa realidade, que a nossa mente é uma usina de grande poder, de alta capacidade que pode influenciar nossa vida de uma maneira muito mais proeminente do que imaginamos. A influência dos espíritos já está bem clara na questão 459, quando Kardec pergunta se eles influenciam nossos atos, nossos pensamentos, e as entidades venerandas respondem que sim. Muito mais do que nós imaginamos, pois costumeiramente são eles que nos dirigem. Somos nós que nos entregamos a essas correntes mentais, positivas ou negativas, e por isso temos o livre-arbítrio, sim, de alimentarmos um ou outro tipo de pensamentos. Mas na noite de hoje, como estaremos tratando de desequilíbrios mentais, perceberemos que na maioria das vezes o homem é o artífice da sua própria infelicidade, como nos ensina as questões 920 e seguinte de O Livro dos Espíritos, que ele produz quadros de auto-obsessão, que não há, como aconteceu com Chico Xavier, quando ele estava se mudando de Pedro Leopoldo para Uberaba. Chico passou a sentir vertigens
uma labirintite muito grave. Começou a ficar muito incomodado e depois de algum tempo, após a resignação que lhe era característica, a prece, a paciência, ele vai ao médico não suportando mais e acreditando que aquela dor, que aquele problema fosse causado pela sua vista esquerda muito doente. Ele sugere ao médico que, se for necessário, arranque-lhe os olhos, extirpe-lhe os globos oculares, porque ele já não suporta mais aquele sofrimento. E só então, quando o médico diz que não é necessário, que não é a causa, não é a vista, ele socorre-se de Emmanuel. E Emmanuel lhes fala que ele está sofrendo do que ele chamou de pensamentos sonorizados. Que Chico estava escutando vozes, não de espíritos, não de pessoas que estavam ali presentes, mas se encontravam a grandes distâncias, inimigos do espiritismo, inimigos daquele ser quase angelical que renunciou à sua vida, à sua saúde, a todas as suas horas de lazer para estar ao lado dos sofredores. Chico, então, recebe a orientação de Emmanuel, de que ele deveria conversar com aqueles pensamentos, com aquelas vozes, como se estivesse doutrinando-os. E passado algum tempo, ele conseguiu libertar-se de 80% deles. E então, após mais algum tempo, dos 20% restantes. Mas vejam como foi o tratamento de Emmanuel. Emmanuel poderia muito bem ter-lhe aplicado um passe, ter-lhe receitado um receituário mediúnico, como qualquer um de nós certamente faria diante de um espírito daquela grandeza, mas ele faz ao contrário. Ele vai atingir Chico Xavier nas suas fibras mais íntimas e vai mexer nas suas emoções. Ele vai dizer: Chico, se você desencarnar agora, porque Chico estava, certo dia, padecendo muito sofrimento dos problemas respiratórios que ele adquiriu quando criança, trabalhando em uma fábrica de tecidos sem qualquer proteção. Ele estava praticamente a ponto de desencarnar, sentado na bancada de casa, sem condições de ir para o centro espírita. O Espírito Emmanuel lhe diz: Chico, se você desencarnar agora, você contará certamente com alguns créditos no mundo espiritual, mas você desencarnará prematuramente, porque inúmeros espíritos endossaram a sua reencarnação, e você tem ainda um trabalho muito grande a realizar. Muitos espíritos ainda têm que se comunicar através de você, e você vai frustrar o desejo, o sonho desses espíritos, dessas pessoas que precisam do seu trabalho. Chico então se comove, fica feliz por sentir-se útil, fica feliz por estar sendo ajudado e de que há pessoas necessitando do seu apoio. Reúne as últimas forças e, certamente envolvido naquelas vibrações de amor de Emmanuel, ele prossegue a sua jornada. Vejam, meus amigos, como é importante que o próprio paciente colabore na sua recuperação. Há hoje, catalogados pela medicina, nós não vamos nos delongar sobre esse tema, mas vários médicos respondem que se o paciente não colabora, o tratamento é praticamente ineficaz. Pesquisas demonstram que se o paciente tem fé no médico, ou se ele tem fé no remédio, o efeito é muito superior. Mas às vezes a gente vai tomar remédio para depressão, reclamando da vida, não é? Em vez de agradecer aquela bênção divina que nos é ofertada como alívio, como Jesus nos prometeu. Se não estamos dando com aquele, solicitemos outro e mais outro. Eu experimentei 20, 30 medicamentos até encontrar os que mais me ajudam na questão da depressão bipolar, no transtorno afetivo de humor, de que trazemos ainda sequelas, apesar de melhorarmos 90% através
do trabalho espiritual. Nós temos palestras, um seminário completo de 6 palestras sobre o tema depressão. Então Chico Xavier nos mostra, e a medicina comprova, a importância dos pensamentos em nossas vidas. Há inclusive que os médicos chamam de doenças fantasmas, que as pessoas criam em suas mentes. Fazem todos os exames, e quando o médico lhes diz que não tem nada, elas dizem, mas não é possível que eu não tenha nada, o senhor não sabe de nada. Porque ela realmente sente os sintomas. Há até a gravidez psicológica, estudada no livro Missionários da Luz, Chico Xavier. Então vamos ter que buscar a Jesus, que segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos é nosso modelo, é o nosso exemplo, é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir-lhe de modelo e guia. E Jesus estava sempre sereno, cercado de 12 homens iletrados. Uma missão extraordinária, a mensagem mais bela, que transformaria o mundo, dividiria a história entre antes e depois dele. Ele só dispunha de 3 anos, segundo as tradições bíblicas. E nós não vemos Jesus 1 minuto sequer estressado, aflito, desesperado. Ao contrário, sereno, caminhando, não tomava conduções, a pé, nas estradas de toda a Judéia. Nós, ao contrário, estamos sempre correndo nos nossos automóveis, apressados, estressados e adoecemos. Fazemos alimentação natural, macrobiótica, e ainda assim temos problemas de saúde. Esquecemos que a alimentação é sim importante. Eu faço durante a semana toda uma alimentação saudável. Mas no fim de semana, que ninguém é de ferro, como a minha noiva que está aqui na frente, gosta de comer pizzas, gosta de um churrasco, eu também adoro. Eu me recordo que Sandra Borba, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, ela diz que espírita come muito porque aqui é um mundo de provas e de expiações. Então, o espírita espia e prova. Espia e prova mais um pouquinho. A gente apronta na comida o que não fazemos em outras coisas. Então, a gente também se alimenta de carne, pouco, não exageramos, mas não podemos olvidar o ensinamento maior de Jesus. Quando nos diz que não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Coração naquela época significava mente. Então a mente em desalinho, em desvario, estressada, vai nos fazer mal, vai nos adoecer. E por isso a própria Organização Mundial de Saúde afirma que a maior causa de doenças no globo não é o fumo, não é o álcool, o uso de drogas ou mesmo a má alimentação, mas é o estresse. O estresse abala o nosso sistema imunológico, provocando a instalação de muitas doenças, desarmonizando o nosso psiquismo, o perispírito, muito sensível, influenciando as nossas células. Aliás, no livro Mecanismos da Mediunidade, os espíritos benfeitores dizem que no momento do passe, os sensitivos, os trabalhadores devem visualizar o órgão do assistido que está doente, porque eles vão como que hipnotizar aquelas células. Nós podemos dar comandos mentais para o nosso corpo, como nos ensinam as visualizações terapêuticas de tantos estudiosos espiritualistas e alguns espíritas também, como Divaldo Pereira Franco. Então as visualizações buscando o amor, a serenidade, a paz, a saúde, são muito mais poderosas do que nós imaginamos. Mas ao contrário, o que é que nós fazemos? Alimentamos os maus pensamentos, o negativismo, o pessimismo.
E o Espírito Samuel, que nos auxilia, diz Nazareno: pensar negativo é o mesmo que orar ao contrário, rezar ao contrário. Então, todo o benefício que a gente tem com a prece, que a gente faz 2 minutos já quase capotando de sono, a gente perde em 24 horas quase, de pessimismo, de emanações negativas, de desânimo. Então, a importância da meditação também. E ele me pergunta: vocês acham que quase 2/3 da população mundial que vivem no Oriente, no Extremo Oriente, que estudam profundamente a meditação, estão fazendo aquilo por acaso? Será que não é importante, até mesmo do ponto de vista espiritual, que aprendamos a dominar a nossa mente, os nossos pensamentos, serená-los, meus amigos, é fundamental. No livro Céu e Inferno, os espíritos dizem que o espírito desencarnado, ele é 1000 vezes mais impressionável. Então ele pode sofrer 1000 vezes mais do que sofreria aqui na Terra. Ou poderemos inferir, também experimentar as bem-aventuranças, as felicidades que Jesus nos falou. Então, tomar o cuidado com os nossos pensamentos. E o mestre da Galileia já nos advertia há 2000 anos. Vigiai os vossos pensamentos, pessoal. Não é para vigiar o vizinho, o marido, a namorada, não. Vigiai os vossos pensamentos e orai, a fim de não cair em tentação. Então, se tem bilhões de pessoas praticando a meditação, certamente ela nos traz muitos benefícios, já comprovados pela ciência, por tomografias de ressonância no cérebro, com emissões de prósitrons e assim por diante. Daniel Goleman nos diz que nós somos escravos das nossas emoções. Então, as nossas emoções também, que elas muitas vezes vão alimentar os pensamentos, precisam ser trabalhadas, analisadas. O autoconhecimento que nos fala a questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, nós temos esse poder de conversar com as nossas células, de influenciar a nossa saúde, e deveremos buscar sempre a serenidade. A oração, tão esquecida entre nós. Ela provoca como se um campo magnético de proteção que atrai os espíritos simpáticos. Quem aqui foi ao Teatro Nacional assistir a peça Os Mensageiros? Levante a mão, por favor. Eu estou falando para os encarnados. Não vou fazer perguntas. Mas você lembra do espírito André Luiz? Está lá na obra, ele diz, quando chega à casa de uma senhora pobre, humilde, viúva, com 2 crianças necessitadas e passando fome, mas por ela fazer o estudo do Evangelho no lar. A psicosfera da casa é extremamente agradável aos espíritos superiores. André Luiz se sente bem e percebe um espírito que, assustado com uma tempestade, tenta entrar na casa. Quando chega na porta, ele cai para trás, como se tivesse levado um choque. E o seu instrutor lhe diz que ali estão proteções eletromagnéticas que impedem o assédio de espíritos atrasados. Porque ali se faz o estudo. Meia hora, meus amigos, por semana. Um dia certo, um horário determinado. A leitura de uma mensagem, a gente faz uma prece. A gente comenta um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Evangelho de Jesus, se nossa família não é espírita. Não é para lavar a roupa suja, é tão somente para comentar. Fazemos uma prece e vamos dormir. Meus amigos, é o melhor Lexotan espiritual que existe. A gente vai dormir tranquilo, com as forças efeitas. Vamos entrar em sintonia com os espíritos nobres que vão auxiliar aqueles que estão ali, que não conseguem ler os nossos pensamentos, só os superiores podem. E por isso temos que falar em voz alta. Ali eles são socorridos pelos espíritos que ali estão, médicos, enfermeiros, que vão trazer os nossos parentes, socorrer nossos afetos e desamigos, inimigos também, que são conduzidos para regiões felizes no mundo espiritual. As sessões de estudo,
de palestras, de congressos, como teremos aqui em outubro o primeiro Congresso Espírita do Distrito Federal, realizado pela FEDEF. Nós estamos fazendo verdadeiras desobsessões. Diz Divaldo Franco, em Atendimento Fraterno, uma de suas obras, que ele, médium vidente, percebe os espíritos nobres socorrendo a todos nós, encarnados e desencarnados, aplicando passes, conduzindo entidades sofridas. Nas sessões de estudo ocorrem verdadeiras desobsessões. Então vamos frequentar o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, de que falamos na quarta-feira passada agora, e a palestra já se encontra inclusive disponível. Como conquistar fé, coragem, paz e alcançar o reino de Deus. Falando da importância do estudo, da fé e da esperança. Então nós temos que ter essa consciência do poder da oração, já falamos em outros momentos, de que uma vez uma senhora foi visitar Chico Xavier no leito de hospital. Ela, médium vidente, percebeu o crucifixo fixado à parede iluminar-se. Uma estranha luz verde sair daquela obra. E ela pergunta: Chico, por quê? Emmanuel responde: antes de você estar aqui, muitas pessoas estiveram, oraram pelo nosso querido Chico, mas quando viram o crucifixo, fortaleceram a sua fé, oraram com mais fervor, e por isso ele está impregnado de energias balsamizantes. Então, os nossos pensamentos, eles impregnam as paredes das nossas casas. E os médiuns chamados de psicometria nos domínios da mediunidade, com muita clareza, numa linguagem fácil, muito útil para o estudo da mediunidade, André Luiz vai nos explicar os casos de psicometria. Quando o médium apenas toca ou vê um objeto e consegue perceber os pensamentos que ali estavam impregnados. Retornando à cena do crime, como alguns sensitivos nos Estados Unidos da América são contratados pela polícia para resolver casos insolúveis pelas investigações, com grandes percentuais de êxito. Vamos ver, portanto, que as formas de pensamento estão nos povoando, estão impregnando o nosso lar, nosso ambiente de trabalho, e da importância de colocarmos essa usina em posição salvante, de positiva. Tomarmos o passe, não é? Usarmos as três forças do passe, a prece e o evangelho no lar. E o passe, quando estivermos em casa, Nazareno, eu preciso tomar um passe. Tem gente que vem para a comunhão, só chega na hora de tomar o passe. Eu digo que bom, pelo menos vai tomar um passe, talvez melhore e consiga assistir a palestra da próxima vez. Mas o passe acontece em nossa casa, acontece no estudo, no ESD, porque o Espírito Emmanuel afirma com muita clareza que o passe será dado com os médiuns, sem os médiuns e apesar dos médiuns, que são os espíritos que estarão na condução do trabalho. Então, meus amigos, a importância da oração, já comprovada pelas pesquisas, pacientes que recebem preces melhoram muito mais, mesmo que eles não sabem que recebem preces, se souberem e orarem também, muito mais será a sua recuperação, menor tempo de hospitalização, estatisticamente comprovados. Vamos ver também a questão de André Luiz falar: se os médicos orassem. Como os médicos são socorridos, como tem uma equipe espiritual sempre ao seu lado para ajudá-los, mas quão poucos fazem uso da oração para buscarem as fontes primordiais de luz, de inspiração divina. A importância da disciplina, Edivaldo nos ensina que disciplina é apenas um hábito. Todos temos hábitos, quem não tem bons tem maus. Mas que nós encontraremos uma grande ferramenta para a nossa evolução e transformação através da disciplina. Vamos ver, meus amigos. E eu tenho a certeza que se desencarnasse hoje, a frase que eu teria dito no mundo espiritual, lamentando o tempo perdido, o muito mais que eu puder haver feito aqui na terra, eu certamente diria:
se eu tivesse tido um pouquinho mais de disciplina. É como aquele pequeno erro de cálculo que o engenheiro incorre e que compromete toda a construção do edifício. Muito importante, meus amigos. É claro que a disciplina mais importante não é do horário. No item 333 do Livro dos Médiuns, os espíritos dizem que os espíritos superiores não ficam apegados à questão rigorosa da pontualidade. Mas deveremos sim, podemos acrescentar, chegar 15 minutos antes, irmos nos harmonizando, criando esse campo favorável e receptível para as boas emanações, para sermos socorridos. Na prece, aqui na comunhão, quando a pessoa chega atrasada, a gente fecha a porta, mas só durante a prece para não interromper. Depois nós abrimos, sim, para atender a todos que chegam depois e costumamos perguntar ao final: fulano, você tem se atrasado? Você está bem? Você está com algum problema? Porque é tão importante que você chegue bem para o nosso estudo, em particular, como nos convida Jesus. Então, meus amigos, na casa espírita ela tem o dever de nos ensinar disciplina. Eu fiquei quase 4 meses na Academia Nacional da Polícia Federal. Os espíritos me deram esse emprego, eu não sei porquê. Graças a Deus, nem revólver eu tenho, mas estou lá na polícia. Me deram um emprego no concurso, eu não sabia nada da prova, eles me deram, passei num dos melhores lugares. Em 2 concursos, não foi o primeiro. Buscai primeiro o reino dos céus, e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Eu acho que não era mérito não, acho que era necessidade de ter que me mudar para Brasília, porque tinha algum compromisso espiritual aqui. Porque Deus, através de Jesus, nos ensina: ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e obtereis, mas temos que fazer a nossa parte. E eu estou fazendo cursinho agora para ver se passe um concurso ainda melhor, porque a gente nunca está satisfeito, né? A gente nunca está satisfeito. Então, a gente na academia, se chegássemos atrasados 1 minuto, perdíamos 1 ponto. Se faltássemos um dia, perdíamos vários pontos, e a avaliação seria determinante para podermos voltar para a nossa cidade natal, ou ficar em regiões distantes do nosso grande Brasil. Meus amigos, eu nunca estudei, eu nunca malhei, nunca fiz tanto exercício e nunca fui tão disciplinado como na academia. Li vários livros espíritas, estudei muito, passei nas melhores colocações por causa tão somente da disciplina. Então muita gente até critica um pouco Emmanuel, muito severo, mas foi Chico que pediu. Um instrutor espiritual rigoroso, severo, nobre, para que ele pudesse desempenhar uma missão praticamente impossível. Mas ele nos comprovou que era possível sim ser médium e trabalhar, se aposentar por tempo de serviço e jamais faltar um dia de trabalho. Escrever mais de 400 livros e deixar uma obra de assistência e de consolo incomparável. Então a disciplina é muito importante. Claro que Emmanuel dizia, quando perguntavam a Chico qual era a matéria em que ele era mais exigente, ele dizia: no trato com os semelhantes. Então a disciplina é conosco, não é com o nosso irmão, não. Porque ele chega atrasado no estudo, a gente olha para ele com cara feia. Dardos mentais são projetados. E a gente ainda dá um castigo para quem chega atrasado no grupo. A gente bota o coitado para fazer a prece. Em alguns grupos, é claro que na comunhão isso não acontece. No nosso grupo não acontece, é verdade. Vai prestar uma oração assim? Claro que não. Então nós tínhamos que olhar para aquela pessoa e dizer: meu amigo, que bom que você conseguiu chegar. Porque a gente não sabe as dificuldades, os dramas, os problemas, os ataques espirituais que ele sofreu para que não chegasse. A incompreensão da família, do marido alcoólatra, que naquele dia do trabalho mediúnico vai e os espíritos vão ter que interceder. Como nas obras de André Luiz, a gente percebe isso muito claramente. Para que a trabalhadora médium possa
estar na casa espírita. Então, saber dizer não, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Acordar cedo, pessoal. É o melhor remédio para quem sofre de insônia, quem tem depressão, como eu tinha, e que só dormia com remédios, ainda me utilizo dele, porque ainda tenho aqui e ali alguns episódios de euforia. Mas o melhor remédio para dormir bem chama-se acordar cedo. Dormir de preferência bem escuro, a pineal registra, ela tem células semelhantes à da retina dos olhos, ela é sensível à luz. A gente dormir bem, acordar sempre na mesma hora, e se num dia tiver dormido tarde, acorde cedo e compense nos dias seguintes. É o melhor remédio. Então, chegar 15 minutos antes, a gente vem no carro, não gasta gasolina, não gasta pneu, não quebra a suspensão, não bate, não assassina o semelhante, não atropela os coitados dos velhinhos nas faixas de pedestres. Não cometemos homicídio pela falta da serenidade, suicídio, inclusive. Então, meus amigos, a disciplina é fundamental. Vai ser a disciplina mental. Digivaldo, ele está caminhando com Joana de Anjos, atravessando a região no mundo espiritual de muito sofrimento. E ele, assombrado, vendo tudo aquilo, começa a pensar, começa a entrar na faixa daqueles que gritavam, que pediam socorro. E ele se aflige. E ele diz para Joana, ela fala, silêncio, Divaldo, silêncio. E ela, mas eu não estou falando nada. Ela, silêncio mental. Para que ele não se influenciasse, como no livro Voltei, também o irmão Jacó nos narra uma dessas passagens para o mundo espiritual. Então, meus amigos, nós temos tantas correrias, precisamos da disciplina e acabar com as preocupações. As preocupações vai ser uma das grandes causas de desequilíbrios mentais. Aliás, o próprio Kardec nos diz que uma obsessão espiritual prolongada pode provocar danos orgânicos, físicos. Então, nem toda loucura é tão somente obsessão espiritual. Como nem toda obsessão é loucura. Então, meus amigos, é importante considerar isso. E se a auto-obsessão também existe, Kardec cita-nos disso, ele Schubert, nos Poderes da Mente, no livro Obras Póstumas, que a auto-obsessão também vai ter esse mesmo poder destruidor que uma obsessão prolongada. Então, os pensamentos de desânimo, de depressão, de pessimismo, pensamentos de revolta, de mágoa, de raiva, pensamentos negativos, pensamentos de perfeccionismo, de cobrança e de orgulho, que produz o perfeccionismo, de ansiedade, estão destruindo o nosso corpo físico, as nossas células. Há, inclusive, documentários de pesquisadores, até físicos quânticos, defendendo essa questão do ponto de vista da ciência. Então, vamos ter, para resolver as preocupações, trabalhar o medo, porque o medo provoca vários vícios, como a gente explica na palestra Terapia de Vidas Passadas, Regressão e Síndrome do Pânico. A gente aborda a questão do medo. O medo provoca vários vícios do comportamento, como o egoísmo, o orgulho, a inveja, a maledicência, a ira, a covardia, a crueldade. Uma série de problemas é causada pelo medo. E como conquistar, vencer o medo através da fé. E a fé a gente consegue obtê-la através do estudo das obras de Allan Kardec. É a primeira e mais importante recomendação de Chico Xavier. O melhor tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec. Então, o medo vai ser trabalhado através da fé, do estudo, para que a gente consiga fazer, meus amigos, a caridade de que os Espíritos falam. Aliás, no Livro dos Médiuns, no item 23, no capítulo 23 da Obsessão dos Médiuns, nos diz que a única maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem.
Porque a prática do bem vai atrair a presença dos espíritos superiores. E somente a presença deles é que afasta os maus espíritos, porque eles têm um poder irresistível sobre aqueles outros. Então, quando a gente vai fazer caridade, trabalho voluntário, quando vai trabalhar na casa espírita como monitor, como passista, na recepção, na livraria, na campanha Alta de Souza, nós somos acompanhados por espíritos nobres. Então diz-me o que tu fazes, e diz-me o que tu pensas, que eu te direi quem é, com quem tu andas. A nossa companhia espiritual depende dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. É o melhor remédio, é a caridade. E a caridade vai ser a única coisa que vai nos dar os dois requisitos para a felicidade aqui no planeta de provas e expiações, que Allan Kardec interroga. E os espíritos dizem que são duas coisas tão somente: a fé no futuro e a consciência tranquila de estarmos fazendo a nossa parte. É a chave para a felicidade aqui na Terra, do ponto de vista moral. Do ponto de vista material, é a posse do necessário. Então nós temos também medo de ir para o umbral. Espíritas estão sofrendo com medo de ir para o umbral, e tem gente com medo até, porque já estão falando que existe um tal de 2 brau, 3 brau. Hoje nós vamos acabar com medo de ir para o umbral, está certo? Vocês me lembram, se eu esquecer, no finalzinho? Então nós temos que fazer caridade sim, mas sem salvacionismo. Ensina o Espírito Hamed através de Francisco do Espírito Santo Neto. Porque também a gente sofre de preocupação com o filho, com o marido alcoólatra, com a filha. E não estamos aqui para salvarmos uns ou os outros, mas estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos, concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo. Vamos auxiliá-los sim, vamos nos empenhar ao máximo, mas sem sofrer, sem dilacerar nossas almas, nossos corações, com esse desespero, acreditando que alguém está fora das mãos de Deus. Ninguém está fora do amparo do Senhor. E cada um produzirá frutos no devido tempo. Então, serenidade, tranquilidade com os filhos que estão passando por dificuldades. Estamos, segundo o Espírito Samuel, passando hoje por 2 tipos de obsessão diferentes da época de Kardec. Kardec falou da obsessão simples, da influência comum de um espírito sobre outro, que pode ser de encarnados sobre desencarnados também, durante o sono físico, encarnados sobre encarnados, não é? Maridos, esposas, filhos, pais, verdadeiros obsessores de seus parentes. Mas ele nos fala, por exemplo, que existem a fascinação e a subjugação. E Samuel diz: Nazareno, hoje a subjugação é mais sutil. Ela acontece através do vampirismo das energias vitais de vocês. Porque vocês deixam o campo aberto. Porque só existe obsessão espiritual porque nós somos obsediáveis. Nós fornecemos os plugs mentais. As tomadas psíquicas que nos fala Manuel Filomeno de Miranda, ou o livro dos médiuns, que são as imperfeições morais. Mas os nossos pensamentos em desalinho. Então é uma subjugação diferente. A pessoa tem depressão, tem desânimo, não tem força de vir nem tomar passe na casa espírita. Precisa sim tomar passe, diz o próprio Kardec, falando que esse caso de subjugação, a pessoa tem pouca força fluídica e necessita compensá-la com tratamento com a bioenergia. Vamos ver também os condicionamentos da família, do medo, gerando uma subjugação sutil. Nós estamos condicionados, preocupados, nos ensinaram a ter medo de tudo. Desde criança temos que ter medo do bicho-papão, que temos que ter medo do lobo mau, do lobisomem, que aliás, muitas lendas têm um fundo de verdade. Em Libertação, André Luiz assiste ao sacerdote Gregório, como se fosse uma missa numa cidade chamada Cidade das Trevas. Aqueles espíritos que chegam atordoados, sem ter consciência de como é a vida espiritual, com sentimento de culpa, com remorsos, são facilmente dominados por aquelas mentes poderosas e pelo padrão vibratório inferior que eles se encontram. Eles se entregam, estão à sua mercê. Então Deus não castiga, mas aqueles próprios espíritos se tornam juízes e julgadores em muitos pontos do mundo espiritual.
E uma senhora que havia feito vários abortos, que havia sido uma péssima mãe. O sacerdote, querendo surpreender e influenciar a grande maioria de assustados, começa a dizer para ela, com alta carga magnética: você é uma loba, você é uma loba. E diante de todos, o seu perispírito começa a modificar-se, o seu rosto começa a assumir a forma de uma loba, um fenômeno chamado de licantropia, de zootropia. Há outros que assumem formas de serpentes, de cobras. Então a lenda do lobisomem tem sim um fundo de verdade. Talvez alguém já tenha visto algum espírito naquele formato da licantropia. Temos que respeitar todas as religiões, como diz a mensagem da abertura de hoje. Então, meus amigos, a fascinação das novelas, da TV, que é uma lavagem cerebral dos noticiários, das tragédias. Se a gente espremer o jornal, sai sangue. Nós estamos provocando uma auto-obsessão. Temos que buscar bons pensamentos, boas leituras, edificantes, visualizações terapêuticas, buscar a oração, o evangelho no lar, vídeos, palestras em vídeos maravilhosas de Divaldo Franco, Alberto Almeida, Sueli Schubert e tantos outros. São tantos que a gente não pode mencionar todos os nomes. A gente buscar a música que nos acalma a alma, as músicas instrumentais, algumas até mediúnicas, a poesia que nos traz os espíritos nobres, como Cornélio Pires, cheio de alegria e bom humor. Vamos ver filmes espíritas sendo produzidos. Vamos apoiar essa iniciativa para que a gente possa levar o livro para fora do Brasil, porque o Brasil é o maior país espírita do mundo, graças a 40 milhões de livros espíritas que aqui foram vendidos, e graças ao exemplo de Chico, de Bezerra e muitos outros. Mas se nós tivéssemos os livros traduzidos para o estrangeiro, e quase não temos nada, teríamos uma grande divulgação do Espiritismo. Precisamos do filme para mostrar o livro, fazer filmes como estão sendo feitos hoje, sobre as obras de André Luiz, e a pessoa sair do cinema e perguntar se esse livro existe, o livro dos Espíritos, esse tal Evangelho segundo o Espiritismo, que Cláudia está lendo em Sexo e Destino, e no mesmo shopping center onde ela assistiu o filme, se encontra a obra para comprar. Vamos apoiar todas essas iniciativas. O teatro espírita levando pessoas que jamais entrariam num centro com medo de ver espíritos, mas lá para o teatro elas vão, porque é chique também ir para o teatro, né? Então, que maravilha, o congresso que é feito fora das casas espíritas, vai ser no Colégio Militar, para levarmos essa luz, o Consolador, a tantos corações. Então, imagens do campo, do mar, boas leituras, o bom humor, o otimismo, lembrar da alegria de todos os expositores espíritas, dos grandes espíritas, dos grandes apóstolos, como foi Chico Xavier, como foi Jerônimo Mendonça, meus amigos. Jerônimo era jovem, saudável, magro, alto, vestiu um paletó branco, emprestado, e foi ao cinema para assistir, e o vento levou. Um filme longo de quase 3 horas. No meio do filme, as suas pernas adormecem e ele já não sente mais as forças. É levado carregado para sua casa e se instala um tipo de distrofia muscular, que ele morre depois sufocado, porque todos os músculos vão atrofiando. Não bastasse isso, e chega a cegueira, apagando-lhe a luz dos olhos. E ele, apesar de tudo isso, de ter que ser colocado em seu peito um saco de quase 30 quilos de areia, para que seu coração tivesse forças para bombear, ele recebendo várias transfusões de sangue nos últimos dias de vida, ele está lá com o telefone posto à cabeça, era a única coisa que ele conseguia mexer, era a cabeça, era a boca, e ele atendendo pessoas com pensamentos suicidas, falando de alegria, de esperança, de Jesus. Era levado numa maca, numa cama, os auditórios lotados. Os mais antigos aqui talvez tenham assistido alguma das palestras maravilhosas de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, de Ituiutaba. Ele, com seu bom humor,
Ele disse que foi assistir o filme O Vento Levou, e o vento levou até as pernas dele. Estava de óculos escuros por causa da cegueira, e uma senhora passou vendo aquela multidão, aquela pessoa sendo levada por cima da multidão, numa cama, e a senhora que não sabia de nada, disse: "Oh, meu Deus, hoje estão enterrando até os defuntos de óculos e tudo." Outra vez ele está no cinema, e adorava assistir filmes, estava lá, e depois que a sessão já tinha iniciado, estava escuro, uma jovem entra correndo. Ela tropeça na sua cama, e aí ela vai, levanta e diz: "Mas que desgraça, para onde eu vou esse aleijado está? Eu vou para o parque, lá está ele, eu vou para tal lugar, e até aqui no cinema não é possível." E ele, sem perder a graça, disse: "Mas minha filha, você também não para em casa, não é?" Então, falando e cantando hosanas de Jesus, gravando fitas, LPs de palestras, levado para programas de TV, pessoas que iam se suicidar. Quando vem a entrevistadora perguntar: "Jerônimo, qual é o seu maior sonho, o seu maior desejo?" Ele, que não podia movimentar-se, nada, dizia: "A única coisa que eu gostaria era poder me virar um pouco de lado." E pessoas que estavam às vésperas do suicídio, vendo o exemplo daquele homem, cego, aleijado completamente, doente, sem forças, falando em programas de rádio, divulgando a doutrina espírita a toda parte, com amor e alegria, como jamais houvera sido visto antes. Então, meus amigos, não vamos ter medo de ir para o umbral, não. Vocês todos aqui vão para regiões felizes do mundo espiritual, eu não tenho a menor dúvida. Vocês têm dúvida? Eu não senti muita firmeza na resposta, não. Meus amigos, ir para o mundo espiritual superior é muito fácil. Reencarnar na Terra, que em breve se tornará um mundo de regeneração, como nos diz Emmanuel e vários outros espíritos, que já estamos no momento de transição, diz o próprio presidente da Federação Espírita Brasileira, nosso caro Nestor João Mazzotti, dizendo que estamos na transição. Bezerra de Menezes assevera, Chico Xavier disse que ela já começou desde a Segunda Grande Guerra Mundial, que estamos limpando os umbrais da Terra, reencarnando espíritos muito trevosos, sim, mas que por volta de 2057 já estaremos num mundo completamente novo, onde só reencarnarão os espíritos mais ou menos bons. O juízo final, que não é final do mundo, é final do tempo de provas e de expiações, e é o nascimento de um ciclo novo de regeneração. E a única coisa que Jesus nos pede, meus amigos, o único critério para isso é a caridade. Na separação dos bodes das ovelhas, do joio e do trigo. Ele diz aos apóstolos: "Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estive preso, enfermo, e foste me visitar. Estava peregrino e me hospedaste." Ele pede tão somente, meus amigos, a caridade. Não nos exige transformar-nos em anjos de um dia para o outro. A natureza não dá salto. Não nos pede para fazer autoconhecimento, iluminação interior, saber todas as nossas reencarnações anteriores, regressões. Não. Não pede para que vendamos todos os nossos bens e entreguemos aos pobres, como fez o pobrezinho de Assis e como fez Chico Xavier praticamente. Não nos pede, como 1 milhão de cristãos o fez, de ser entregues às feras, ao pátio da tribulação, empalados, crucificados, queimados, para que a chama do Evangelho estivesse acesa até hoje. Não nos pede. Nós somos os trabalhadores da última hora, dizem os espíritos nobres, que aproveitaremos tudo que os outros já fizeram e que trabalhando apenas 1 hora, a última hora do dia,
nós vamos ganhar o mesmo salário daqueles outros, que talvez tenhamos até sido alguns de nós, já fazem desde a primeira hora, desde as 6 horas da manhã, no calendário judeu. A caridade. E os Espíritos acrescentam que a caridade moral também é a mais importante. Que o conceito para a caridade, como entendia Jesus, está na 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, ver a todos com bons olhos. Nada de pensamentos maus, porque estamos provocando doenças nas pessoas com os maus pensamentos. Mas benevolência, indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto, porque também precisamos de descontos. E o perdão incondicional das ofensas. Sempre. E quem tem dificuldade de perdoar, eu vou remeter à nossa palestra Perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. E o seminário de Divaldo Pereira Franco, Perdão e Auto-Perdão, em 4 CDs. É muito importante perdoar, meus amigos. É muito importante também nos auto-perdoar. E temos uma palestra também, sem nenhuma propaganda, porque toda a renda é revertida para a casa espírita de vocês. Se encontra inclusive na livraria para aquisição com cartão de crédito. E se encontra gratuitamente no nosso site para download, www.nazarenofeitosa.com.br. A palestra Auto-Perdão, Felicidade Sem Culpa, que faz parte do kit depressão também. Vocês podem assistir gratuitamente. Então nós recomendaríamos isso, porque a caridade então vai ser o único requisito. Porque chegarão alguns dizendo: Senhor, deixa-nos entrar, porque nós profetizamos em Teu nome, demos comunicações mediúnicas, nós expulsamos demônios em Teu nome. Foram doutrinadores, esclarecedores. Nós levantamos doentes e paralíticos, deixa-nos entrar no reino dos céus. E Jesus lhes diz: afastai-vos de mim, não os conheço, vós que praticais a iniquidade, a injustiça, a falta de caridade. Não basta o trabalho, temos que fazer com amor. Se não aprendemos a fazer com amor ainda, façamo-lo sim, pelo dever, diz Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, meus amigos, vamos compreender isso. Vamos lembrar do Sol de Assis, que dizia que deveríamos orar e louvar sempre ao Criador. E eu não entendi, mas por que Francisco falava isso? Tanta coisa para fazer, ficar louvando, cantando. E hoje eu percebo. É porque mente vazia, oficina do mal, meus amigos. Se a gente não estiver cantando, não estiver orando, não estivermos louvando ao Senhor, vamos estar pensando bobagem. E André Luiz diz que é muito raro manter-se uma comunicação edificante por mais de 5 minutos aqui na Terra. Então louvar sempre. E Ele nos deixa o cântico das criaturas, pedindo para louvarmos sempre ao nosso Senhor. E os grandes gurus, Gandhi, Dalai Lama, o homem sorriso, o homem serenidade. Vamos ver, tanta ansiedade na hora de comer, tão importante fazer uma prece antes, como nossos avós nos ensinavam, para, dizem os espíritos, preparar os sucos gástricos, permitindo a assimilação perfeita dos nutrientes. Uma prece, o poder da prece. E os orientais dizem que o homem sábio, ele come pouco, dorme pouco e medita muito. Eu não estava fazendo nenhuma das 3 coisas direito, pessoal. Então hoje à noite, quase não janto, passou das 9, eu já não me alimento. Chico parou de jantar depois de algum tempo, para que durante a noite estivesse o corpo completamente livre para repousar, e não para ficar trabalhando, produzindo vitaminas, trabalhando no sistema excretor e assim por diante. Então vamos ter essa alegria, a disciplina,
lembrar de Jerônimo Mendonça, há muita coisa para falar. A hipnose é a repetição de uma ideia, de um pensamento, é a base da hipnose, não é? Nos diz os próprios hipnólogos e Jacob Santana Trovão. Quem tiver a oportunidade de escutá-lo, vale a pena essa palestra. Então, meus amigos, para nós concluirmos, vamos acabar com o medo de ir para o umbral, para acabar com a nossa aflição e é passarmos a partir de hoje, levarmos esperança e consolo e alegria, porque eu tenho certeza que todos nós aqui já começamos a fazer a caridade. Se não começamos a caridade material, comecemos trazendo alimento, roupas, o bazar beneficente. Essa casa tem inúmeros trabalhos, postos assistenciais avançados e ajuda inúmeras casas, bem como a Federação Espírita do Distrito Federal. Vamos ajudar, vamos nos tornar sócios, ajudar financeiramente a manter esse local, para fazermos uma maior divulgação, colocar nos outdoors, nas rádios, na TV, a doutrina consoladora, convidando as pessoas para os congressos, para os teatros, para os cinemas. Vamos ajudar mais. Vamos, portanto, meus amigos, lembrar de que não vamos para o umbral. Umbral, na verdade, significa portal, passagem. É só apenas uma passagem. André Luiz diz que passou 8 anos no umbral porque ele foi suicida inconsciente, porque abusou dos alcoólicos, contraiu sífilis fora do casamento, era materialista e chega no mundo espiritual em situação lamentável, porque não cuidou do seu corpo físico adequadamente. Mas ele diz que ele fez muito bem aquele tempo no umbral, que se libertou de muitos tóxicos da sua mente, do seu psiquismo, do seu orgulho, da sua vaidade intelectual de médico, e que tantos de nós ainda trazemos com conhecimento tão majestoso da doutrina espírita e nos tornamos novos doutores da lei, esquecendo da humildade que vem ensinar Chico e Francisco de Assis. Então, meus amigos, Frederico Menezes, um expositor de Pernambuco, disse que não tenham medo de ir para o umbral não, pessoal. E todo mundo fica assim, mas por que, Fred? E ele responde que é porque lá vai estar assim de gente conhecida. Lá nós vamos encontrar o povo todo da casa espírita, os trabalhadores, os mentores, os palestrantes, os médios, mas na Vazarena, até você aqui, eu disse, estamos aqui, qual o problema? Mas eu já pedi lá em casa, já estou usando de uma artimanha, já falei, mamãe, quando eu desencarnar, quero que coloquem no meu caixão, se eu tiver um caixão, coloque uma placa escrito trabalhador, bem grande. Para quando eu chegar lá no umbral, o pessoal chegar no Nazareno, você aqui que dava palestra dia de sábado na comunhão, eu vou dizer, mas estou a trabalho. Então vamos lá, mas se for a trabalho, meus amigos, floresça onde for plantado. Se Deus é a suprema inteligência do universo, é todo amor, toda bondade, toda ternura, e Ele não castiga, Deus não pune, Deus ama, Ele nunca nos abandona. Então, se estamos ali em tratamento provisório, rápido, porque no Espiritismo não há penas eternas, nós estamos ali libertando os tóxicos que resolvemos acumular aqui na Terra, mas podemos libertar-nos deles aqui, hoje, agora, é o convite de Jesus. Então vamos ajudar, vamos dar passe lá no umbral, vamos fazer palestra, vamos fazer grupo de estudo do Evangelho, mandei colocar as apostilas da FEB e da comunhão no caixão também, para a gente fazer ESD lá. E aliás eu descobri uma coisa muito boa no livro Nosso Lar, que vocês sabem quem é que a única pessoa que ganha mais em Nosso Lar, naquela época, em 1940, psicografia de Chico, quem é que sabe aqui? Quem são os trabalhadores que ganham em dobro em Nosso Lar? Aqueles que vão trabalhar nas regiões umbralinas. E têm direito a uma alimentação mais substanciosa. Como eu gosto muito ainda de um churrasco, né? Minha noiva é do Paraná, então uma família toda gosta muito de churrasco. Eu acho que eu vou preferir trabalhar lá, que lá a alimentação é mas tem mais substância, como a gente diz lá no Ceará. Então, pessoal, vejam que coisa. E diz Marcel Mariano, um dos grandes nomes da oratória espírita, para concluirmos. Lá em Fortaleza, no 5º Congresso Espírita do Estado do Ceará,
há muitos anos, já fizemos vários, estamos muito mais adiantados que vocês. Marcel Mariano disse que teve informações do mundo espiritual, que até Lampião, Virgulino Ferreira, o cangaceiro, estava ajudando no mundo espiritual. E todo mundo olhou surpreso, como é? Lampião está dando passe no mundo espiritual, doutrinando. E ele disse, não disse isso. Houve certas informações de que Bezerra de Menezes quis ajudar um espírito numa região muito trevosa. O médico da caridade dos pobres se aproximava e falava para o espírito, mas que o seu teor vibratório estava tão baixo que ele não conseguia sequer percebê-lo, quanto mais ouvir a doce voz do Kardec brasileiro. Dizem que Lampião soube da história e disse, doutor Bezerra, deixe comigo. Desceu até aquelas regiões e, como era do mesmo padrão vibratório que o espírito viu Lampião. Lampião pegou a sua gigantesca peixeira, desembainhou e disse, doutor Bezerra mandou lhe chamar. Você quer ir por bem ou por mal? E dizem que o espírito foi correndo para os braços do médico dos pobres. Está lá no livro dos espíritos, se os espíritos menos evoluídos também auxiliam, se eles têm alguma utilidade no universo. E os espíritos nobres dizem que na construção de um edifício, tanto são úteis o mais simples operário, como o mais extraordinário arquiteto. Então, meus amigos, não temais, como disse Jesus. Não temais, pequeno rebanho, porque é da vontade de nosso Pai que nenhum de vós se perca. Eu sou o bom pastor, e nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então que Ele, com seu amor, com a sua proteção e com a nossa participação na prece, no Evangelho, nos pensamentos positivos, possamos transformar definitivamente, meus amigos, a nossa encarnação em uma vida de paz, esperança, serenidade, saúde e de alegria. Muita paz a todos.